Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a leitura do livro de Crônicas no capítulo de número 7, 8, 9 e 10. Começando pelo capítulo de número 7. Os descendentes de Issacar. Issacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Jediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Jediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Husim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés, com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi o pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai
de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzen-Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Resefe. Resefe foi pai de Telá e Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde e Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São estes os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Asser. São estes os descendentes de Asser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Geuba e Arã. Rotão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Harnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Haniel e Rízia. Todos estes foram descendentes de Asser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Asser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Agora vamos para a leitura do capítulo de número 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Aará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Anoá, Gera, Zefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e morar em
Manaate, Gera, o pai de Uzá, e Aiude foi chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas duas mulheres, que se chamavam Husim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Husim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos: Eber, Misã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim em Gate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Ezeque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabdi, Elenai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sasaque estavam Spã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaarecias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Sequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul. Ner foi o pai de Quis, e Quis foi o pai de Saul. Saul foi o pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleazar. E Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Agora, a leitura do capítulo de número 9.
cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Assaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Hassenuá; Ibneias, filho de Jeroão; Elá, filho de Uzi, neto de Micre; Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeoairibe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Heres e Galal. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era a guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. A cada portão
e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abdon. E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi o pai de Quis, e Quis foi o pai de Saul. Saul foi o pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá, e Jairá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleazar. E Eleazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Agora vamos para a leitura do capítulo de número 10. A morte do rei Saul. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos, mas os filisteus o cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: "Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim." Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos.
e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.